After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well intended, was never realistic. E aí, galera? O meu nome é Rodrigo Ferrari. Eu sou filósofo e mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo. Esse vai ser um vídeo com explicações simples e diretas sobre um assunto bastante importante. Eu peço, por favor, que você dê o like e me ajude a divulgar para que alcance mais pessoas, para que elas consigam entender isso aqui melhor. Esse vídeo tem dois objetivos. 1. Explicar o conceito de lugar de fala de verdade, que todo mundo usa errado. 2. Explicar por que todo mundo usa errado e por que, de certa forma, é legítimo o uso errado muito frequentemente. Por isso, em geral, as pessoas inteligentes e letradas de esquerda não vão se incomodar muito ou não vão se manifestar contra o uso, digamos assim, incorreto do negócio. Ou não vão ficar cismando em esclarecer toda hora o conceito. Porque tudo bem. Só que, por razões que eu não tenho certeza, mas me parece ter muito a ver com essa absorção dos discursos de esquerda pelas marcas de vender coisa, especialmente para as mulheres, jornais, notícias também, tudo isso daí. A gente teve um movimento da mídia antiga começar a se enfraquecer, a internet se fortalecer, e a mídia antiga, a grande mídia, começou a apelar para os discursos de esquerda que estavam fazendo sucesso na internet. Eles fazem isso dentro do senso comum, dentro das coisas que isso daí costuma querer desconstruir. E é aí que dá problema. Eles tomam conta do negócio e a ferramenta que servia para romper ou interromper o regime de autorização discursiva começa a alimentar esse regime. 1. O que é lugar de fala? De onde surge esse conceito? A Djamila cita o Amaral, em 2005, no livro Lugares de Fala, um conceito para abordar o segmento popular da grande imprensa. Que ele é um instrumento teórico-metodológico que cria um ambiente explicativo para evidenciar que os jornais populares falam de lugares diferentes e concedem espaços diversos às falas das fontes e dos leitores. Por exemplo, o Jornal Popular sai entrevistando qualquer tiozão e o Jornal dos Ricos vai lá e entrevista o especialista e nem pergunta para testemunha nada. Assim como no conceito do jornalismo de lugar de fala, a ideia ali que está na citação que eu mostrei é que é mais do que sensacionalismo esse lugar de fala da imprensa popular. É o lugar de fala dos pobres, da plebe. Assim como esse papo que vai chamar de machismo, sabe? Dos caras, dos meninos falando entre eles, essas coisas deles. Mano, tem que saber distinguir o que é animosidade de gênero e o que é o lugar de fala dos meninos. Você pode pensar num lugar de fala dos meninos em geral, e daí teria um lugar de fala diferente dos meninos fracassados. Seria específico. A forma como o cara vê o mundo, a forma como ele se manifesta, tudo isso é diferente. Não quer dizer que, como a própria Djamila fala, uma pessoa não consiga teorizar do ponto de vista dela sobre o ponto da outra. Então, uma pessoa branca pode, do ponto de vista dela, do lugar de fala dela, ver a situação da outra pessoa. Normal. O negócio dá errado porque ele pode ser seletivamente aplicado, erroneamente, por autoridades brancas, burguesas, etc. O problema é que o uso errado, ele segue a lógica do poder. Quando você usa o conceito errado, como que ele funciona usando errado? Porque você vai lá pro cara e fala, você não tem lugar de fala, cala a boca. Daí ele cala a boca. Ué, funcionou. E daí que é errado, então, o conceito? E daí o cara pode explicar o conceito pra você. Mas você vai continuar falando pra ele calar a boca. Por quê? Porque, assim, se isso acontecer é porque você tá em mais pessoas. Você tem poder. Se o professor branco for falar e uma aluninha chegar lá sozinha e falar alguma coisa, ele não vai ter que sair. Se todos os alunos começarem a ameaçar fazer textão na internet, talvez ele tenha que sair. E aí ele vai ter que dar lugar. Entende? Não segue a lógica da ruptura do regime discursivo. Ela segue a lógica do poder. Segue a lógica da imposição. O maior indício de que o negócio está sendo utilizado ao contrário para mim, ou seja, para reforçar o negócio que se quer desconstruir, é que eu comecei a perceber um monte de gente usando o lugar de fala como sinônimo de autoridade, de legitimidade para falar da coisa. E que é o problema todo. Você quer quebrar essa história de que só o especialista, que é o branco, que é o colonizador, pode falar. E eu comecei a ver os caras falando, tal cara pode falar, ele tem lugar de fala porque ele tem o diploma. Você entende como isso é perigoso? Por isso que eu tô falando disso. E daí a gente entra um pouco na outra questão. Tá, beleza, sabendo isso, então, como que a gente faz pra explicar por que os brancos não devem ficar se metendo em falar disso? Porque é verdade. As coisas raciais, étnicas e tal, eu acho que não dá pra jogar todos no mesmo saco e fingir que é a mesma coisa. Eu acho que tem um fenômeno muito peculiar com relação à escravidão africana agora. Tem um monte de gente que vai problematizar isso de várias formas, né?
Mas eu gosto da questão do Demetrio Magnoli. Pensa o seguinte: ao longo dos milênios sempre teve escravidão, um monte de tipo, um monte de raça, beleza. Mas os ingleses aboliram a escravidão. Quando que surgiram as teorias racistas de verdade? A teoria racista não é um negócio de sempre, é um negócio muito moderno. Século XIX. É posterior à abolição da escravidão. Não há necessidade de todo um regime de desautorização dos negros, enquanto você tem a escravidão formal implementada. Então tem uma história muito específica com relação aos negros que não diz respeito simplesmente à escravidão. Diz respeito à abolição da escravidão e aos novos mecanismos que foram criados, que não aconteceu em outras épocas, porque não tinha sido abolida. Vamos avançar. A palavra racismo ela é muito grande, ela engloba muita coisa diferente, por isso tem várias distinções que você pode fazer. Em outros vídeos, eu fiz a distinção entre racismo inato e racismo adquirido. Tem gente que problematiza até hoje que pode não ter absolutamente nada que seja inato e que possa ser chamado de racismo. Veja que essa é a formulação correta. E daí quando você formula assim, você vê que na verdade é provável, muito provável, que tenham coisas inatas, que tenham alguma coisa a ver, por exemplo, taxa de testosterona. Isso daí eu já vi pesquisa sobre testosterona e racismo. Tá em todo lugar. Mas peraí, que racismo? Você tá me dizendo que os caras com mais testosterona vão sair por aí escrevendo teorias pomposas sobre a evolução das raças, sabe, no alto do gabinete dele lá com uma canetinha tinteiro? Não, esse é o ponto. E aí que eu quero trazer a outra distinção. Eu acho que é melhor separar em... Tem as teorias racistas, você tem o viés racista, que daí você não precisa pensar em inato ou adquirido. Ele pode ser, tipo, inconsciente, mas ele não precisa ser. E por último, você tem animosidade racial. Você tem coisas agressivas. Difícil definir, mas é fácil perceber. E daí, você vai ter que separar aí entre um tweet, por exemplo. O cara tweeta uma piadinha racista. Não é que é só uma piada, entendeu? Tem algumas piadas que não tem animosidade racial nelas, que podem revelar algum viés e tal, mas assim, elas não estão sendo agressivas. Elas não estão atacando, ferindo a honra de verdade dos caras. Eu acho que tem graus diferentes também. Tem graus que por convenção é ultrapassar nível, numa região ou não. Sabe, tem fronteiras simbólicas difíceis de se dizer aí, que tem valor. Se você cruza essa fronteira, isso diz alguma coisa sobre você. Na verdade, esse é outro exemplo do uso incorreto, da teoria errada sendo usada pro negócio certo. Sabe quando a galera vai lacrar pra cima de um cara que foi, tipo, tentar ser virtuoso e dizer, olha só como eu sou... A Emma Watson, acho que aconteceu isso. Ela fez essa história... Só que daí ela botou borda branca, tinha que postar um quadradinho preto pra você ser a favor do negócio, daí ela botou uma borda branca em volta e daí, tipo, a galera já cancelou ela por causa disso. Sabe essa história de roubar o protagonismo, sabe assim? Esses termos todos são coisa de mina, tá ligado? É melhor pensar, porque, mano, isso é sério. A questão racial é muito séria, não dá pra deixar toda ela na mão das minas. E essas pautas progressistas estão todas na mão das minas. Então, assim, calma lá, tudo bem, você pode dizer que as pautas gays estão mais na mão de gays, mas assim, eu acho que a gente deveria ter que... Vai problematizar a questão do gay viril que eu tratei em outros vídeos lá. O melhor exemplo eu acho que é judeus. Você tem piadas de que judeu é ganancioso, que eles próprios fazem, sabe, sem problema nenhum, que essas não estão repletas de animosidade racial, ou étnica, ou religiosa. Mas você tem piadas que cruzam essa fronteira, por exemplo, difícil dizer, mas algumas que podem implicar que eles são do mal. Teorias apocalípticas que envolvem eles, sabe, anticristo e coisas assim. Aí você pode dizer que já envolve animosidade. Você pode dizer que às vezes isso vai ser usado só pra disfarçar. Mas eu acho que não necessariamente. Acho que vale a pena distinguir, pelo menos em princípio. Então, o Instagram da Emma Watson não tinha animosidade racial. É um quadradinho branco lá. Você pode dizer que tinha viés, você pode dizer que tinha... Teoria? Não pode. Então é viés aquilo. Mas claramente não tinha animosidade racial. No entanto, tem o pessoal que tá numa guerra de cancelamentos aí. Por isso que eu me motivei a falar disso, na verdade. Eu ia falar da guerra de cancelamentos, eu percebi que era muito importante falar disso aqui. Antes. Porque a parte da guerra de cancelamentos que me interessa é como que... Na verdade agora, tá todo mundo condenado a só falar pela internet. Ou seja... Todo mundo se ferrou, ninguém pode confiar em mais nada, ninguém pode falar direito, você tem que considerar todas as conversas como uma conversa pública. Por isso, em geral, acho que tem que tomar cuidado com como você lida com esse negócio aí. Porque o viés, desses 3 pontos, teoria, acho que pouca gente tem. Viés, todo mundo tem, inclusive negros. Cada um do seu jeito, mas também não é simplesmente individual, é uma
tem um efeito coletivo, porque depende de como os outros reagem. É uma coisa que não se sustenta com um cara sozinho. Mas eu acho que tem que tomar cuidado pra não cruzar a fronteira do apoiar pra ou tentar dizer que você não tem o viés ou que você é especial, saca? Não porque, sabe, por alguma razão teórica, mas porque pega mal. Então tem várias coisas que pegam mal ou que, sabe, ou que a galera é contra, e daí a teoria acaba se misturando ali pra justificar que o cara não faça. Mas eu acho que a essa altura, pelo menos, como tudo tá complicado, pelo menos eu sinto que a minha responsabilidade é explicar pra vocês as duas coisas. O conceito certo e por que mesmo assim você não deve ficar se metendo a falar dessas coisas, exceto se você tiver uma coisa útil o suficiente pros caras envolvidos. Claro, não tô dizendo que é pra você fingir que não existe o negócio, entendeu? Mas tipo, reportar a notícia, sabe? Essas coisas. Isso daí é normal. Eu tô falando aqui de meter o seu indivíduo nisso. Porque quando você tem um canal de notícia, ou quando, sabe, você escreve pro jornal e tal, tipo, é seu trabalho, você não tá lá se metendo como indivíduo, você tá cobrindo o negócio que acontece porque é normal. Tipo, você tem um canal do YouTube, você faz conteúdo diário e tal, normal. Mas quando você começa, sabe, quando parece que você quer se pôr como foco, o protagonismo, que também, não consigo não problematizar, eu sou a maior problematizadora do universo. Porque tudo remonta agora a gente volta pro problema original. O que acontece quando a mainstream, quando os ricos e poderosos, com seus veículos de comunicação, se apossam e aprendem a usar o discurso que supostamente seria contra as estruturas que os favorecem. Porque daí você fala, beleza, agora a negra tem que falar do assunto e não vai poder falar branco e os super poderosos são todos brancos. Mas daí eles escolhem qual negra que vai vir. E quando, como, em que situação. Tudo. Saca? A história de protagonismo e representatividade é esse pra mim o maior risco, mano. Porque toda vez que você pressionar muito por isso, você tem que priorizar. Não pode priorizar isso. Pelo menos a maior parte das situações que eu imagino, não dá pra priorizar isso. Porque daí te entregam isso e o resto fica idêntico. Daí tem uma questão que eu não sei muito bem. Acho que é discutível, que é quando as meninas estão, sabe, tipo a Emma Watson. Será que é útil a Emma Watson twittar apoio? Tem gente, e daí essa questão é complicada. Que remete até a essa história do Lula não assinar o manifesto porque os caras do PSDB estavam lá e ele não quis se misturar. Essa história tem um peso simbólico você ser apoiado pela massa. Quando todas as menininhas ricas estão apoiando o seu movimento, brancas ricas estão apoiando o movimento de negros, é meio estranho. E por último eu queria só enfatizar por que eu gosto desse conceito do lugar de fala. Ele não é só de raça, entende? Ele serve pra gênero e ele serve pra explicar por que é tão importante. Por que por mais que todo mundo tenha tentado, as meninas tenham tanto tentado criminalizar certa, sabe, a ideia de problematizar a mulher, sabe, o jeito de tratar com mulher, o jeito de falar e ver as coisas, que é o do cara que se deu muito mal. O do fracassado, eu usei esse termo, porque é o tabu do fracassado. O cara não pode ser fracassado. Se ele soa como fracassado, ele precisa ser banido, ostracizado. É perigoso. O homem fracassado é um perigo pra sociedade. Isso daí, mano, é muito complicado. E tem todo um lugar de fala com relação a isso. E isso daí, todo cara é um fracassado em potencial, entendeu? A maior parte dos caras é uma época e outra não. E é por isso que os homens, em privado, a gente entende isso daí. É muito raro um cara que não entende esse jeito de ver a coisa. Mas a gente tem que lembrar que quando você diz uma coisa em público, não é uma coisa, não é só sua opinião. É sua declaração pública. Isso aí é uma coisa que complica tudo. A rede social, ela é uma mistura muito estranha entre o privado e o público. Porque é o seu Twitter. Ninguém é obrigado a ir lá. Mas geral dá retweet e daí ele tipo fluda o mundo. Quanto que você publiciza o negócio faz toda a diferença. Então é óbvio que a mesma piada que você faz entre os amigos não é... Sabe, você não pode fazer ela na frente de todo mundo. A mesma piada que você faz com seus brothers, você não faz na casa da sua avó e você não faz na rede social em nenhum lugar. Então é importante esse lugar de fala do cara que se deu mal, do cara fracassado. Não é que o cara que não se deu mal não consegue falar desse lugar. Mas tem complicações que, com certeza as questões raciais têm complicações desse tipo que eu não consigo ver tão bem quanto essas complicações que o cara que transita entre o homem bem-sucedido e mal-sucedido vê bem. Só que a maior parte dos caras faz isso, então por isso que a gente se entende bem nessa história. De saber que não é fácil ser o cara que não se dá muito bem na vida e daí é rejeitado pelas mulheres. É um negócio que pesa muito. Talvez mais do que ser pobre. Então... E as pessoas parecem não ter o devido... Sabe, não é respeito a palavra certa. Compaixão, talvez, sei lá. De entender que o cara vai falar... O que ele fala vai ser feio. Tem um tom de revolta e tal. A forma como você se porta quando você tá bem na vida, as coisas estão dando certo,
ela é análoga a de um cara que tem alguma chance de conseguir alguma coisa, então não vai ficar cortando portas e, sabe? O cara que tá mais revoltado, que não tem nenhuma chance, o fracassado total, quer dizer, ninguém é o fracassado total, né? Mas o cara que tá se sentindo muito fracassado e tá de fato mais fracassado, ele fala de outra forma, ele fala como quem não tem nada a perder. Por isso eu acho muito legal que a Djamila termina o livro com essa frase aqui, da Leila Gonzalez, que ela fala que ela começou o livro com essa frase, eu não tinha visto. O lixo vai falar, porque é isso, os homens são lixo, sabe essa história? O famoso insulto. O lixo não fala de um jeito bonitinho. Tem que saber separar, porque não é que, então qualquer coisa vale. Não, mano. Mas tem que olhar direito, entendeu? Isso serve pra tudo. Pensa naquela dicotomia do Carl Schmitt. O que é o político? O que define uma coisa política de uma coisa não política? A galera fala, tudo é político. Calma. Se tudo é política, então não tem uma distinção útil. Mas ela pode ser útil se você usar dessa forma do Carl Schmitt. Como você sabe que você tá falando de economia, aspectos econômicos? É lucro, prejuízo, essa coisa é econômico. Como você sabe que você tá falando de estética? É o belo, o feio é com certeza estética. E o político, então? Que coisas são essas que quando você fala, você sabe que é política? O Carl Schmitt fala, amigo e inimigo, aliança e inimizade. É aquele negócio que se tudo der errado, quem vai salvar quem e se inimizar mesmo? Guerra, destruição, questão de vida e morte. Isso daí é o político, a esfera política. Então, quem ataca quem com uma ideia é uma questão política. Se você vai apoiar o uso da ideia por um cara ou não, depende muito menos, pelo menos quando você for fazer em público. Essa é a questão. Em público o político impera, não tem jeito. Porque a política importa mais que tudo, é inevitável, não adianta ir contra isso. Tem que entender e se adaptar. Ou seja, não cisma com essas coisas, não é hipocrisia, é bom senso. O cara não vai atacar o aliado. Aliado é mais importante que qualquer coisa. O cara não vai querer ajudar o maior inimigo só porque ele bateu com a teoria. Menos que tenha alguma razão muito importante e política também pra isso. Rede social não é em privado, é em público que você tá falando. É isso aí, espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês. E até a próxima.